Ela foi acusada de roubar um relógio de R$ 80.000 na frente de mais de 100 pessoas. Mas as câmeras de segurança mostraram algo que ninguém ali esperava. E o empresário que a humilhou nunca imaginou que aquele seria o pior erro da vida dele. "Cadê o meu relógio?" A voz do Ricardo cortou a música na hora. O salão de festas congelou. Ele estava bem no meio da pista, com aquele terno importado e a cara vermelha de raiva. Apontou o dedo para a mesa vazia. "Meu Rolex, R$ 80.000. Sumiu." Os garçons pararam com as bandejas no ar. Os convidados viraram o pescoço para olhar. Sônia, a auxiliar de limpeza, estava a uns 3 metros dele. Recolhia umas taças usadas em silêncio. O dedo do Ricardo virou com tudo na direção dela. "Você, vem aqui." Sônia levantou a cabeça. O avental branco dela tinha um pingo de café na barra. "Eu, senhor." "Quem mais seria? Você ficou rondando aqui o tempo todo." Ela largou a bandeja numa mesa de apoio. Deu 2 passos para frente. As pernas tremiam. Ricardo cruzou os braços todo arrogante. Felipe, o sócio dele, apareceu do lado igual uma sombra. Renata, a gerente do evento, parou de falar no celular e veio correndo ver o que era. "Eu não peguei nada, senhor. Eu só estava limpando." "Limpando ou procurando o que roubar?" Umas risadinhas abafadas vieram de um grupinho de 3 homens de terno. Uma mulher de vestido vermelho cochichou algo no ouvido da amiga. A outra balançou a cabeça com cara de nojo. Sônia respirou fundo. As mãos dela estavam suando frio. "Eu trabalho aqui tem 6 meses. Nunca fiz nada de errado." Ricardo deu um passo na direção dela, invadindo o espaço. Ficaram cara a cara. 6 meses? Grande coisa. Só precisa de um segundo para roubar. O salão inteiro assistia àquilo. 100 pessoas. Ninguém abria a boca. Só olhavam, julgando. Bruno, o segurança mais novo, estava perto da porta. Trocou um olhar rápido com a Sônia. Ela viu alguma coisa na cara do rapaz. Confusão. Dúvida. Renata se aproximou, tentando acalmar os ânimos. "Seu Ricardo, talvez seja melhor a gente olhar as câmeras antes de..." "Câmeras? Não preciso de câmera nenhuma. Eu sei muito bem quem estava aqui." Ele apontou para a bolsa da Sônia, que estava jogada no chão perto do carrinho de limpeza. "Abre essa bolsa, agora!" Ricardo agarrou o braço da Sônia. Os dedos dele apertaram com força. Ela sentiu a pressão machucando a pele. "Abre ou eu chamo a polícia agora mesmo e você perde muito mais que essa mixaria de emprego." A cara dela ficou branca igual papel. A boca dela tremeu sem controle. Como ela ia provar que não roubou um negócio que ela nem encostou? O cheiro de perfume caro misturado com champanhe trouxe tudo de volta na cabeça dela. 6 meses atrás, a mesma empresa, a mesma sala de entrevista. Sônia estava sentada numa cadeira dura. Renata folheava o currículo dela. "A senhora tem experiência com limpeza de festa de rico?" "Tenho sim. Trabalhei 3 anos num hotel lá em Guarulhos." Renata olhou por cima dos óculos. "O pagamento é por diária, 150 por evento. Às vezes tem 2 na semana." Sônia fez as contas rápido na cabeça. Dava para pagar o aluguel. Dava para comprar o material da escola da Júlia. Dava para sobreviver. "Eu aceito." Renata estendeu a mão. "Bem-vinda, só uma coisa. O dono, Ricardo, é chato. Não gosta de papo furado durante o serviço e quer tudo brilhando." "Pode deixar. Eu sou muda e surda no serviço." Ela saiu dali com um sorriso de alívio. Ligou para Júlia na saída. "Mãe, conseguiu?" "Consegui, filha, consegui." Mas a esperança durou pouco. Na primeira festa, Ricardo passou por ela sem nem olhar na cara. Ela deu boa noite. Ele ignorou. Passou reto como se ela fosse invisível. Na segunda festa, ela estava juntando os cacos de um copo quebrado. Ele parou do lado. "Cuidado para não riscar o chão. Esse piso custou uma fortuna." Nem esperou resposta. Virou as costas e saiu.
Na terceira festa, ela esbarrou sem querer numa perua enquanto carregava uma bandeja pesada. A mulher reclamou. Ricardo apareceu do nada. Se não consegue fazer o básico, talvez aqui não seja lugar para você. Falou isso na frente de 10 pessoas importantes. Sônia baixou a cabeça, engolindo o choro. Desculpa, senhor. Não vai acontecer de novo. A Júlia precisava dela. O aluguel estava atrasado. Não tinha tempo para ter orgulho. Ela engoliu a raiva, engoliu a humilhação, continuou limpando e continuou. Festa após festa, tratada igual mobília, igual sombra na parede, até aquela noite, a noite que ia mudar tudo para sempre. Um estalo de dedos trouxe ela de volta para a realidade. Ricardo estava na frente dela, Felipe do lado, Renata com o celular na mão, nervosa. Bruno encostado na parede, tenso. Tá surda? Mandei abrir a bolsa. Sônia piscou, meio tonta. O coração batia descompassado no peito. Senhor, eu não peguei nada, eu juro por Deus. Então não vai ter problema nenhum em abrir, né? Ele chutou a bolsa na direção dela. A bolsa deslizou pelo chão encerado, parou no pé dela. 100 pessoas assistindo o show. 100 pares de olhos, todo mundo esperando ela se ajoelhar, todo mundo esperando a confirmação de que pobre é tudo ladrão. Sônia olhou para a bolsa velha, depois para a cara de pedra do Ricardo. Será que alguém tinha plantado alguma coisa ali sem ela ver? Sônia se abaixou devagar, pegou a bolsa do chão. Os dedos tremiam para abrir o zíper. Pode olhar, não tem nada. Ela virou a bolsa de cabeça para baixo e sacudiu. Caiu uma carteira velha descascando, um pacote de lenço, 2 balas de hortelã, o celular com a tela toda trincada, uma foto amassada da Júlia. Ricardo olhou com nojo, chutou a carteira com a ponta do sapato italiano dele. Só isso? Só isso, senhor. Felipe se aproximou, pegou a carteira do chão, abriu sem pedir licença. R$20 e um bilhete único dentro. Nada aqui. Ricardo estreitou os olhos, insatisfeito. Então você escondeu em outro lugar. No carrinho de limpeza, na cozinha, no banheiro. Sônia deu um passo para frente, criando coragem. Senhor, eu não peguei seu relógio. Se o senhor olhar as câmeras, vai ver que... As câmeras? Ele riu. Não foi uma risada engraçada. Foi uma risada de deboche puro. Você acha mesmo que eu vou perder meu tempo com isso? Por causa de você? Renata colocou a mão no braço dele com medo. Seu Ricardo, leva 5 minutos. A sala de segurança é ali. A gente pode... Renata, não se mete. Isso não é da sua conta. Ela recuou assustada. A cara dela ficou vermelha de vergonha. Sônia sentiu o peito apertar. Olhou em volta. Procurou um rosto amigo, alguém que acreditasse nela. Os convidados desviavam o olhar. Os garçons fingiam que estavam ocupados secando louça. Bruno estava parado lá, mas não se mexia. Ninguém ia ajudar. Senhor, por favor, eu preciso desse emprego. Tenho uma filha para criar. Ela depende de mim. Devia ter pensado nisso antes de virar ladra. Ricardo virou para o Felipe. Chama a Renata. Quero que revirem o carrinho dela do avesso, revirem o vestiário, e se não acharem nada, eu chamo a polícia mesmo assim. O coração da Sônia disparou. Polícia, boletim de ocorrência, ficha suja. Nunca mais ia conseguir emprego de carteira assinada. Não, senhor, espera, eu posso provar. Deixa eu mostrar onde eu estava o tempo todo. Ela deu mais 2 passos, desesperada. Ricardo bloqueou a passagem com o braço. Você não vai para lugar nenhum. Felipe fez sinal para 2 seguranças grandalhões. Eles vieram, ficaram um de cada lado da Sônia. Levem ela para a sala dos fundos e não deixem sair até eu decidir o que fazer. Sônia tentou se soltar. Isso é injustiça. Eu não fiz nada. Um dos seguranças segurou o braço dela. Firme, sem machucar, mas sem deixar chance de soltar. Vamos, dona, não dificulta as coisas. Ela olhou para trás. Viu Renata de cabeça baixa. Felipe mexendo no celular.
Ricardo de braços cruzados, com cara de quem tá pouco se lixando. E Bruno. Ele estava olhando fixo para ela, diferente dos outros. Não era pena o que ele tinha no olho. Era outra coisa. Era dúvida. Os seguranças levaram ela pelo corredor de serviço. Passaram pela cozinha barulhenta, pelos banheiros, até uma salinha no fundo que cheirava a mofo. Fica aqui. Alguém vem falar com a senhora. A porta bateu. A chave girou na fechadura. Sônia ficou sozinha. Ela encostou na parede gelada. Escorregou até sentar no chão, as mãos cobrindo o rosto. Como isso foi acontecer? Ela tinha chegado ali às 6 da tarde em ponto. Estava limpando desde aquela hora. Não tinha parado nem para comer um salgado. Não tinha chegado perto da mesa do Ricardo. Não tinha tocado em nada que não fosse taça, bandeja ou guardanapo sujo. Mas e se ninguém acreditasse? E se ele chamasse a polícia de verdade? E se ela fosse presa? Júlia. Quem ia cuidar da Júlia? A menina tinha 14 anos. Não podia ficar sozinha na quebrada. A avó morava longe, no interior do Paraná. Não tinha ninguém. Sônia pegou o celular. Pensou em ligar. Mas ia falar o quê? Filha, acusaram sua mãe de roubo. Mas relaxa, tá tudo bem. Não estava nada bem. Olhou a foto amassada que tinha caído no chão. Júlia sorrindo. Primeiro dia de aula. Uniforme novo. A mochila que a Sônia tinha parcelado em 6 vezes na loja. Aquele sorriso dependia dela. Sônia limpou as lágrimas com as costas da mão. Respirou fundo. Não! Ela não ia baixar a cabeça. Se o Ricardo não queria ver as câmeras, ela ia obrigar ele a ver. Ela tinha direitos. Ela era inocente. E alguém ali dentro sabia disso. Sônia levantou, bateu na porta. 3 vezes, com força. Oi, tem alguém aí? Ninguém respondeu. Bateu de novo, mais forte dessa vez. Eu quero falar com a Renata. Eu tenho direito. Silêncio total. Sônia encostou a testa na porta de madeira. Fechou os olhos. Pensou na Júlia esperando em casa com a janta. Pensou nos 6 meses de humilhação calada. Pensou em todo santo dia que engoliu sapo, desaforo, invisibilidade. Tudo para sobreviver. Mas aquilo não era sobrevivência. Aquilo era destruição. E ela não ia deixar o Ricardo acabar com o pouco que restava da dignidade dela. Sônia pegou o celular, rodou a lista de contatos, parou num nome. Carlos, um ex-colega do hotel. Agora trabalhava instalando câmera e alarme. O cara manjava tudo de eletrônica. Apertou para ligar. Chamou 3 vezes. Alô? Carlos, sou eu. Sônia, preciso de uma ajuda. É urgente. A ligação caiu. Sônia estava sem sinal ali dentro, no subsolo. Guardou o celular com raiva. 3 minutos depois, a porta abriu. Renata entrou. 2 seguranças atrás dela. Sônia, o seu Ricardo quer você de volta no salão. Pra quê? Ele quer fazer umas perguntas, na frente dos convidados. O estômago da Sônia revirou. Ele vai me humilhar de novo. Renata desviou o olhar com vergonha. Eu não posso fazer nada. Desculpa. Levaram a Sônia de volta. O corredor parecia que não acabava mais. Cada passo pesava 1 tonelada. Quando entraram no salão, todo mundo virou a cabeça para ela. Ricardo estava no centro, microfone na mão. Ah, finalmente, vem cá. Sônia parou a uns 3 metros dele, cruzou os braços na frente do corpo. Pessoal, desculpem atrapalhar a festa, mas precisamos resolver um BO chato aqui. Ele apontou o dedo para ela. Essa mulher trabalha aqui tem 6 meses. Hoje, meu relógio de R$80 mil sumiu misteriosamente. O zum-zum-zum começou a correr pelo salão. Uma loira de nariz empinado cochichou algo. O homem do lado balançou a cabeça concordando. Eu revistei a bolsa dela, não achei nada, mas isso não quer dizer que ela não escondeu em outro lugar. Felipe apareceu do lado, meio sem jeito. Ricardo, talvez seja melhor resolver isso no escritório. Não, eu quero que todo mundo saiba o tipo de gente que a gente contrata. Sônia sentiu a cara queimar de vergonha. 100 pessoas olhando.
julgando sem saber de nada. Senhor, o senhor não tem prova nenhuma. Prova? Você estava grudada na mesa o tempo todo. Quem mais podia ter sido? Qualquer um. Tinha 50 pessoas passando por ali. Ricardo soltou uma risada seca. Deu 2 passos na direção dela. 50 pessoas. E eu vou acusar logo você, a faxineira? Por que será, hein? O tom dele deixou tudo claro. Não era sobre o relógio. Era sobre quem ela era. Os convidados começaram a ficar incomodados. Alguns sussurravam. Outros tiravam foto escondido com o celular. Uma perua de vestido azul falou alto o suficiente para Sônia ouvir. Eu sempre fico de olho na minha bolsa quando tem essa gentinha por perto. Risadinhas. Sônia fechou a mão com força. A raiva subiu pela garganta. Que tipo de gentinha, senhora? A mulher fingiu que não ouviu e virou a cara. Ricardo voltou para o microfone. Felipe, você viu ela perto da minha mesa hoje? Felipe deu uma gaguejada. Olhou para o sócio. Depois olhou para Sônia. Vi, sim. Ela passou várias vezes. E você acha que ela podia ter pegado? Eu... não sei. É possível. Sônia sentiu o chão sumir. Possível? Você está falando que é possível sem ter visto nada? Felipe deu de ombros. Eu só respondi o que me perguntaram. Chamaram outros funcionários. A garçonete disse que viu a Sônia perto da mesa. O barman disse que ela tinha um carrinho de limpeza, que podia ter escondido qualquer coisa ali. Ninguém viu ela pegando nada, mas todo mundo botava lenha na fogueira. A humilhação não era mais só dela, era coletiva. Ricardo cruzou os braços, todo satisfeito. Tá vendo? Não sou só eu. Sônia deu um passo à frente. O corpo todo tremia de raiva, mas ela não ia ficar quieta. Chega! A voz dela saiu firme, alta, cortou o barulho da sala. Ricardo levantou a sobrancelha surpreso. Como é que é? Eu disse, chega! O senhor não tem prova nenhuma, só acusação vazia. Ela apontou para o teto. Tem câmera em tudo que é canto desse lugar. Se o senhor está tão certo assim, mostra as imagens. Silêncio total. Alguns convidados se olharam. Renata mordeu o lábio. Bruno endireitou o corpo perto da porta. Ricardo estreitou os olhos. Eu não preciso provar nada para você. Precisa sim, porque o senhor está me chamando de ladra. E a acusação precisa de prova. Ela respirou fundo. Sentiu uma pontinha de esperança. Por 30 segundos pareceu que ela tinha virado o jogo. Então, Ricardo sorriu. Um sorriso frio, maldoso. Tá bom, você quer as câmeras? Vamos ver as câmeras. Ele fez sinal para Renata. Chama o Bruno. Manda ele trazer o notebook. Vamos acabar com essa palhaçada agora. Sônia sentiu o coração acelerar. Ele ia mostrar. Finalmente. Bruno apareceu 2 minutos depois. Notebook debaixo do braço. Cara fechada. Ricardo apontou para a mesa central onde tinha um projetor ligado. Abre aí, todo mundo vai ver. Bruno abriu o notebook, conectou no cabo. As imagens apareceram no telão. Volta para as 8 horas, quando a festa começou. Bruno digitou. A imagem mudou. Mostrava o salão vazio, depois começando a encher de gente rica. Avança até as 9h30, quando eu cheguei. Bruno avançou o vídeo. Apareceu o Ricardo entrando todo pimpão, cumprimentando gente, largando o relógio na mesa de qualquer jeito. Agora vai devagar. As imagens passaram, gente circulando, garçom servindo canapé. Sônia apareceu várias vezes no fundo, limpando, recolhendo taça. Aí a imagem travou. Opa, olha só isso aqui! Ricardo apontou para o telão com gosto. Sônia estava perto da mesa, bem perto. Ela se abaixava, a mão dela esticava. Tá vendo? Ela tá pegando alguma coisa. Sônia sentiu o sangue gelar nas veias. Não, eu estava pegando um guardanapo que tinha caído no chão. Guardanapo? O relógio? Ela olhou para o telão. A imagem não era HD. Dava para interpretar do jeito que quisesse. Isso não prova nada. Mostra o resto, mostra o que aconteceu depois.
Ricardo fechou a tampa do notebook, devagar, fazendo drama. Não precisa, eu já vi o suficiente. O quê? Não, abre de novo! Ele virou para a plateia. Vocês todos viram. Ela admitiu que estava ali. As câmeras mostram ela se abaixando e o relógio sumiu logo depois. Sônia tentou pegar o notebook. Bruno se afastou de leve. Mostra tudo. Mostra que eu não peguei nada. Ricardo bloqueou ela com o braço. Deu um empurrão. Ela tropeçou. Quase caiu de cara no chão. Acabou o circo. Você é ladra. Sempre foi. Gente como você sempre é. As palavras caíram igual pedra. Gente como você. Os convidados começaram a sair de perto, agarrando bolsa, celular, protegendo as coisas, como se ela fosse doença contagiosa. Sônia ficou parada, sozinha no meio daquele salão enorme, cercada por 100 pessoas que a viam como bandida. Ela olhou em volta, procurou um rosto, um único rosto que duvidasse daquilo. Nada. Renata desviou o olhar. Felipe foi para o bar. Os garçons fugiram para a cozinha. Até o Bruno baixou a cabeça. Ricardo chegou perto dela. Falou baixo, só para ela ouvir. Você está demitida, e se eu ver seu nome em qualquer empresa de evento dessa cidade, eu garanto pessoalmente que você nunca mais arruma trabalho nem para limpar chão. Sônia não respondeu. Não conseguia. As lágrimas começaram a descer. Pegou a bolsa do chão, virou as costas. Começou a andar. Ninguém disse nada. Ninguém parou ela. A porta de saída estava a 20 metros. Parecia 20 quilômetros. Sônia saiu pela porta de serviço. O vento frio da noite bateu na cara. Ela encostou na parede do lado de fora. As pernas falharam. Ela estava acabada, sem emprego, sem referência, sem dignidade. O celular vibrou no bolso. Mensagem da Júlia. Mãe, que horas você chega? Fiz macarrão com salsicha. Sônia segurou o celular com as duas mãos. Apertou contra o peito. Como ia olhar para a filha? Como ia explicar isso? Pensou em sumir, pegar um ônibus para longe, não parar. Seria mais fácil. Mas a Júlia não merecia uma mãe covarde. Sônia secou as lágrimas com raiva. Olhou para o prédio iluminado. As luzes ainda acesas. A festa rolando solta. Ricardo lá dentro, vencedor, protegido pela mentira e pelo dinheiro dele. Ele tinha usado as câmeras contra ela, mostrou só o que interessava, cortou o resto. Por quê? Se ela realmente tivesse roubado, as imagens iam mostrar tudo. Ele não precisaria parar na metade, a não ser que as imagens completas provassem outra coisa. O coração da Sônia disparou de novo. Ele não queria mostrar o resto, porque o resto entregava a ele. Pegou o celular, ligou para o Carlos de novo. Dessa vez atendeu. Sônia, a ligação caiu antes. Tá tudo bem? Não, nada tá bem. Preciso que você me ajude com um negócio de câmera de segurança. Que tipo de ajuda? Preciso acessar as imagens completas, sem corte, sem edição. Silêncio do outro lado. Sônia, isso é complicado. Não posso invadir sistema dos outros assim. Não é invasão. É para provar que eu fui acusada injustamente. Ela contou tudo, rápido, direto ao ponto. Carlos suspirou pesado. Olha, eu posso te dar as dicas, mas quem tem que fazer é alguém lá de dentro. Alguém com acesso ao computador. Como assim? Se o sistema é fechado, precisa de senha, de permissão. A menos que alguém que já tenha acesso te ajude. Sônia pensou rápido. Bruno, o segurança novato. Ele tinha acesso. Ele tinha aberto as imagens para o Ricardo. E ele tinha olhado para ela diferente dos outros. Como se soubesse de alguma coisa. Carlos, se eu arrumar alguém, você me ajuda a saber o que procurar? Ajudo. Mas toma cuidado. Se te pegarem mexendo nisso, o bicho vai pegar. Não tem como piorar. Ele já acabou com a minha vida. Ela desligou. Olhou para o relógio camelô dela. 10h40. A festa ia acabar meia-noite. Depois disso, todo mundo ia embora. E as imagens podiam ser apagadas para sempre. Era agora ou nunca.
Sônia respirou fundo. Voltou pela porta de serviço. Passou pela cozinha. Ninguém prestou atenção nela. Foi direto para a sala de segurança. A porta estava encostada. Bruno estava lá, sozinho, olhando para os monitores. Sônia bateu de leve na porta. Ele virou no susto. Arregalou os olhos. Sônia, você não pode estar aqui. Se o Ricardo te vê... Eu sei, mas preciso falar com você. Ela entrou. Fechou a porta atrás. Bruno, você viu as imagens completas? Ele hesitou. Baixou o olho. Vi. Então você sabe. Você sabe que eu não roubei nada. Bruno desviou o olhar para o monitor. Sônia, eu não posso me meter nisso. Eu preciso desse trampo. Tenho conta para pagar igual você. Eu também tinha e perdi. Ela deu um passo para frente. Por favor, só me mostra. Me deixa ver o que foi que ele escondeu. Bruno olhou para a porta, depois para ela, depois para as telas. Apertou a boca. Pensou. Se eu fizer isso, a gente roda. Os dois. Eu já tô na rua da amargura. Mas você? Você ainda pode fazer a coisa certa. Bruno respirou fundo. Puxou uma cadeira. Senta, rápido. Sônia sentou. Ele digitou a senha. Abriu o arquivo de vídeo. Eu vi um negócio quando estava voltando as imagens antes. Mas o Ricardo mandou parar na hora. O quê? O que você viu? Ele apertou play. A tela mostrou o salão. Sônia perto da mesa, abaixando, pegando o guardanapo do chão. Depois ela saía do quadro. E então, 20 segundos depois, outra pessoa chegava perto da mesa. Alguém que a Sônia conhecia muito bem. Felipe, o sócio do Ricardo. Ele olhou para os lados, todo suspeito. Pegou algo da mesa, enfiou no bolso e saiu andando na maior calma. Sônia ficou sem ar. Ele pegou o relógio? Bruno balançou a cabeça, confirmando. E tem mais. Ele adiantou a imagem uns minutos. Mostrou Felipe e Ricardo conversando num canto escondido. Felipe passando algo discreto na mão dele. Ricardo guardando no bolso de dentro do paletó. Os dois rindo. Cúmplices. Sônia sentiu a raiva explodir no peito. Eles armaram tudo isso para me ferrar. Bruno salvou o vídeo num pendrive. Pega isso aqui e usa antes que eles apaguem tudo. Sônia segurou o pendrive como se fosse uma pepita de ouro. Obrigada. Não me agradece ainda. Agora você precisa fazer eles admitirem, na frente de todo mundo. Sônia levantou, olhou para a tela mais uma vez. A prova do crime. Ricardo queria destruir ela, mas ele tinha acabado de dar a arma para a própria destruição dele. Eles vão pagar, os dois. Bruno trancou a porta. Puxou outra cadeira. Senta de novo. Precisa entender uma coisa. Sônia sentou. Ele voltou para o teclado. Trabalho aqui tem 2 anos. Vejo tudo. Ouço tudo. E esse Ricardo? Não é quem ele finge ser. Ele abriu outra pasta. Vários vídeos salvos. Isso aqui é de 3 meses atrás. Ele acusou um garçom de quebrar uma taça de cristal importada. Caríssima. Descontou do salário do coitado. Bruno apertou play. A imagem mostrava o Ricardo derrubando a própria taça de propósito, chutando os cacos para baixo da mesa, depois chamando o garçom aos berros. Ele faz isso, cria situação para ferrar funcionário, para ter poder, para se sentir o bonzão. Sônia apertou os punhos até a mão ficar branca. Por que comigo? O que eu fiz para ele? Nada. É justamente isso. Você não fez nada. E pra gente igual ele, isso não importa. Você é alvo fácil. Bruno fechou o arquivo. Olhou no olho dela. Mas dessa vez ele exagerou. Acusar de roubo na frente de 100 pessoas? Isso é crime, difamação, calúnia. E a gente tem a prova. Sônia apertou o pendrive na mão. O que eu faço com isso? Mostra. Para todo mundo, do mesmo jeito que ele te humilhou. Como? Ele nunca vai deixar eu chegar perto. Bruno deu um sorrisinho de canto. Pela primeira vez desde que ela chegou ali, viu uma faísca de revolta nele. Ele não precisa deixar. A festa não acabou. Tem um telão gigante no salão.
conectado no sistema de projeção. Ele levantou. Foi até um armário. Pegou um cabo HDMI comprido. Com isso aqui, a gente conecta o pendrive direto no projetor da cabine de som. Joga no telão. Todo mundo vê. Sônia sentiu o coração acelerar de novo. E se ele tentar parar? Aí depende de você. Tem que ser rápido. Tem que ser certeiro. Uma chance só. Ela olhou para as próprias mãos. Tremiam. Não de medo. De adrenalina pura. Vamos nessa. Bruno pegou um rádio da mesa. Antes, preciso garantir uma parada. Se a gente vai expor o cara, precisa de mais gente do nosso lado. Falou no rádio. Pediu para Vanessa, outra segurança, vir até a sala. 2 minutos depois, ela entrou. Com a testa franzida, sem entender nada. Bruno, que tá pegando? Vanessa, você viu o que o Ricardo fez com a Sônia? Vi, todo mundo viu, foi esculacho. E você acha que ela roubou? Vanessa olhou para Sônia, depois para o Bruno. Na moral? Não. A mulher trabalha aqui mó tempo, nunca deu um BO. Bruno mostrou o vídeo na tela para ela. Vanessa assistiu em silêncio absoluto. Quando terminou, soltou o ar devagar. Filho da mãe, o cara armou tudo. Armou. E a gente vai derrubar ele, agora. Vanessa balançou a cabeça preocupada. Bruno, isso pode dar ruim demais. Ele vai processar a gente. Vai falar que invadimos privacidade, que mexemos nas imagens. As imagens são do sistema dele. A gente só está mostrando a verdade. Vanessa hesitou. Olhou para Sônia. Você tem certeza que quer fazer isso? Ele vai tentar te acabar de qualquer jeito. Ele já acabou comigo. Agora eu só quero minha honra de volta. Vanessa respirou fundo. Concordou com a cabeça. Beleza, eu tô dentro. Mas tem que ser já. Daqui a pouco a festa acaba. Os 3 saíram da sala, parecendo um time. Bruno levava o notebook. Sônia, o pendrive. Vanessa ia na frente, checando se o caminho estava limpo. Chegaram na parte de trás do salão, na área técnica. O projetor ficava numa plataforma alta. Bruno subiu numa escada, conectou o cabo, ligou o notebook no sistema. Sônia olhou para o salão. Ricardo estava rindo alto com um grupo de empresários. Felipe do lado, copos de uísque na mão, comemorando. Renata passou perto dela, parou, abriu a boca para falar. Sônia cortou ela com a mão. Não fala nada, só assiste. Renata franziu a testa, mas não saiu do lugar. Bruno desceu da escada. Pronto. Quando você apertar o play, vai direto pro telão. Ele entregou o controle remoto na mão da Sônia. Você quer fazer ou quer que eu faça? Sônia pegou o controle. Sentiu o peso dele. Deixa comigo. Vanessa foi para perto da saída principal. Caso o Ricardo tentasse fugir. Bruno ficou do lado da Sônia fazendo a escolta. Fala alguma coisa antes, chama a atenção de geral, senão eles não vão olhar a tempo. Sônia encheu o pulmão de ar, olhou para o telão apagado, depois para o Ricardo. Era a hora. Ela deu 3 passos para frente, para o meio do salão, embaixo da luz. Com licença! Alguns viraram a cabeça, outros nem ligaram. Ela falou mais alto, voz de comando. Com licença, quero a atenção de todo mundo. Agora sim. O salão inteiro parou. A música de fundo pareceu baixar. Ricardo virou, arregalou os olhos com ódio. O que você ainda está fazendo aqui? Sai antes que eu chame a polícia de verdade. Vai chamar? Então chama agora, na frente de todo mundo, porque eu tenho um negócio para mostrar. Felipe chegou junto. Ricardo, tira essa louca daqui. Sônia apontou para o telão gigante. Vocês viram ele me acusar, viram ele me humilhar, viram ele mostrar só um pedaço das imagens. Ela levantou o controle remoto para o alto. Agora vão ver o resto, a parte que ele escondeu. Ricardo deu 2 passos rápidos na direção dela, ameaçador. Você não tem permissão para mexer no meu sistema. Não preciso de permissão, já tenho tudo aqui. Ela apertou o play. O telão acendeu, iluminando o salão. A imagem apareceu, clara, nítida. Sônia, perto da mesa, pegando o guardanapo,
saindo do quadro. Alguns convidados começaram a cochichar. Ricardo deu um risinho nervoso. Tá vendo? Ela admitindo que... Então a próxima cena começou. Felipe chegando na mesa, olhando para os lados igual ladrão, pegando o relógio, escondendo no bolso. O salão explodiu em murmúrio de espanto. Peraí, aquele não é o... É o Felipe. Ele pegou o relógio? Ricardo ficou branco igual cera. Felipe recuou, esbarrando numa cadeira. Isso é mentira, isso foi montagem. Sônia nem olhou para ele. Continuou focada no telão. A próxima cena mostrou os dois no canto. Felipe entregando o relógio, Ricardo guardando, os dois rindo. Combinado, premeditado, sacanagem pura. Renata levou a mão na boca, chocada. Meu Deus do céu! A mulher do vestido vermelho, que tinha tirado sarro da Sônia antes, agora olhava para o Ricardo com nojo total. Vocês armaram tudo? Pra quê? Ricardo tentou correr para o projetor para desligar. Bruno entrou na frente. Não, sai da frente, moleque. Não, deixa terminar. A última cena mostrou o Ricardo colocando o relógio de volta na mesa. Vazio, esperando. E então chamando a atenção de todo mundo com um grito, começando o teatro. Calculado, frio, cruel. O telão escureceu. Silêncio absoluto, de cemitério. 100 pessoas olhando para o Ricardo, para o Felipe, esperando uma explicação que não existia. Ricardo abriu a boca, fechou, abriu de novo. Isso não prova nada. Não prova? A voz veio da porta principal. Um homem de terno cinza, distintivo na cintura. Um delegado, um dos convidados da festa. Prova, difamação, calúnia e formação de quadrilha. Eu vi tudo. Ricardo recuou. Felipe tentou sair de fininho pela porta. Vanessa bloqueou a passagem. Ninguém sai daqui. O delegado deu um passo à frente, tirou o celular do bolso. Vou precisar que vocês dois fiquem por aqui. Tenho umas perguntas. Ricardo levantou as mãos, tentando acalmar a situação. Delegado Mendes, acho que teve um mal-entendido. Essas imagens foram tiradas de contexto. Contexto? Eu vi vocês armando o bote, vi o Felipe pegando o relógio, vi você guardando e vi você acusando uma inocente. Felipe tentou falar, gaguejando. Doutor, o Ricardo me pediu para guardar o relógio porque estava com medo de sumir na festa. Foi só isso, uma precaução. Alguns convidados se olharam. A história estava mudando. Sônia sentiu o chão tremer. Iam inventar uma desculpa esfarrapada. Iam distorcer a verdade. Mentira, vocês riram depois. Vocês planejaram. Ricardo ajeitou o terno. Recuperou a pose de empresário. Rimos? Delegado, eu não vi nenhuma risada nessas imagens. O vídeo não tem áudio. Ele tinha razão. As câmeras não gravavam som. E outra coisa. Quem autorizou essa mulher a acessar meu sistema de segurança? Isso é invasão de privacidade, violação de propriedade. O delegado olhou para Sônia, depois para o Bruno. Ele tem razão nisso. Vocês acessaram sem autorização? Bruno deu um passo à frente, peito aberto. Eu tenho autorização. Sou o responsável pela segurança e tenho obrigação legal de preservar prova de crime. Crime? Que crime? Pedi para o meu sócio cuidar do meu relógio. Onde está o crime nisso? A multidão começou a murmurar de novo. Alguns pareciam confusos, outros quase caindo na lábia do Ricardo. Renata chegou perto do delegado. Delegado, talvez seja melhor resolver isso no particular. Não queremos criar um escândalo desnecessário para a empresa. Sônia sentiu a raiva subir de novo. Escândalo? Ele me chamou de ladra na frente de 100 pessoas, me humilhou, acabou com meu nome e agora quer resolver no particular? Ricardo cruzou os braços. O sorrisinho nojento voltou. Olha, Sônia, eu entendo que você esteja chateada, mas foi um engano. Se você quiser, a gente pode falar de uma indenização. Um cala-boca pelo transtorno. Ele estava comprando ela. Na cara dura. Eu não quero seu dinheiro sujo.
Não? Então o que você quer? Quero que admita. Admita que armou tudo, que me usou, que mentiu. Ricardo riu. Olhou em volta buscando apoio. Pessoal, a senhora está claramente alterada, estressada, não sabe o que fala. Felipe aproveitou a deixa. Delegado, acho que ela precisa de ajuda psiquiátrica. Pode ter algum problema na cabeça. Essas acusações são graves. Estavam virando o jogo. De novo. Bruno agarrou o braço da Sônia. Sussurrou urgente. Eles vão tentar apagar tudo. Assim que puderem, vão deletar os arquivos. A gente precisa de mais. Mais o quê? As imagens não bastam? Precisamos de testemunha. Alguém que ouviu eles conversando. Alguém que viu de perto. Vanessa chegou chegando. Eu ouvi. Todo mundo virou para a segurança. Eu estava perto da mesa antes do Ricardo fazer a acusação. Ouvi ele falando com o Felipe. Dizia, agora ela vai aprender a nunca mais me responder. Ricardo ficou duro igual uma tábua. Você não ouviu nada disso. Ouvi sim, e tem mais gente que ouviu também. 2 garçons se aproximaram, meio com medo, mas firmes. Um deles, o mais novinho, falou. Eu também escutei. Ele disse que ia dar uma lição nela, que ninguém faltava com respeito e saía ileso. O outro completou, e o Felipe falou, quem vai acreditar nela? É só uma faxineira. O silêncio voltou, mas dessa vez era pesado para o Ricardo. Ricardo olhou em volta. Os amigos dele se afastavam. Os convidados desviavam o olhar com vergonha alheia. O delegado guardou o celular. Acho melhor continuar isso na delegacia. Os 2, agora. Felipe tentou uma última cartada desesperada. Doutor, meu advogado tem que estar presente antes de eu falar qualquer coisa. Pode chamar. Da delegacia. Ricardo apontou para Sônia com o dedo tremendo. Isso não vai ficar assim. Tenho advogados, tenho contatos. Você não sabe com quem está mexendo. Sônia deu 3 passos. Ficou na cara dele, sem medo. Sei exatamente com quem estou mexendo. Um homem pequeno, que só se sente grande pisando nos outros. Ela virou para o delegado. Quero abrir um boletim de ocorrência, difamação, calúnia, assédio moral. Pode abrir. Vamos registrar tudo. Bruno entregou o pendrive para o delegado. Todas as imagens estão aqui, na íntegra, com data e hora impossível de alterar. Vanessa abriu a porta principal com gosto. Vamos, senhores. A festa acabou. Ricardo e Felipe saíram. Escoltados pelo delegado, 100 pessoas assistindo o desfile da vergonha. A mesma plateia que tinha rido dela, que tinha virado as costas. Agora viam eles caírem. Sônia ficou no meio do salão, respirando, caindo a ficha. Bruno tocou no ombro dela de leve. Você conseguiu, provou que era inocente. Ainda não. Isso só começou. Mas pela primeira vez naquela noite, sentiu algo diferente no peito. Não era alívio, não era vitória, era força. O delegado Mendes pediu calma para o pessoal, levantou as mãos. Antes de tomar qualquer medida, quero ouvir os 2 lados formalmente aqui. Ricardo, quer explicar o que rolou? Ricardo ajeitou a gravata, limpou a garganta. Voltou para o centro do salão, onde tinha esculachado a Sônia minutos antes. Delegado, com todo respeito, isso é um absurdo. Uma funcionária recalcada tentando me queimar porque foi pega no flagra. Ele apontou para Sônia com desprezo. Essa mulher trabalha aqui tem 6 meses. Sempre foi problemática, sempre reclamando de ordem, sempre de cara feia quando eu pedi alguma coisa. Isso é mentira. Me deixa terminar. Ricardo andou pelo salão, fazendo teatro. Hoje meu relógio sumiu. Um Rolex de 80 mil. Ela estava perto da mesa o tempo todo. Quando perguntei, ficou nervosa, na defensiva. Comportamento típico de quem deve. Alguns convidados balançaram a cabeça concordando. Ele continuou, ganhando confiança. Sim, pedi para o Felipe guardar o relógio, mas foi depois que notei que tinha sumido. Pedi para ele ver se tinha caído, se estava em algum canto. Ele achou, me devolveu.
Felipe concordou com a cabeça rápido. Isso mesmo. Foi só isso. Ricardo virou para o delegado. Quanto às imagens, foram acessadas ilegalmente, sem minha permissão. E pior, foram manipuladas para parecer que eu e o Felipe estavam armando. Renata olhou para Sônia. Parecia confusa de novo. O delegado cruzou os braços, desconfiado. Manipuladas como? Cortadas, editadas, tiradas de contexto. Qualquer um que mexe com vídeo sabe fazer isso em 2 minutos. Bruno deu um passo à frente, indignado. As imagens não foram editadas. Tem o arquivo original, com os dados criptografados, data e hora. Ricardo nem olhou para a cara dele. Você, um segurança de 20 anos, que ganha salário mínimo, claro que ia ajudar ela. Devem estar de rolo ou dividindo o lucro. Sônia sentiu o sangue ferver. Dividindo? O que você está insinuando? Estou insinuando que vocês dois armaram isso para me extorquir, para tirar dinheiro de mim. O salão explodiu em conversa de novo. Ricardo estava virando a história com maestria. Se virou para a plateia buscando apoio. Pensem comigo, uma faxineira desesperada por grana, um segurança pé rapado, manipulam imagem, inventam história e tentam me chantagear na frente de vocês, a elite da cidade. Uma mulher no fundo falou, faz sentido. Outra concordou. Por que ela ia querer expor ele em público se não fosse para ganhar algo em troca? Ricardo abriu os braços, vitorioso. Exatamente. Se ela fosse vítima mesmo, tinha ido na polícia. Mas não. Veio fazer showzinho aqui, na minha festa, na frente dos meus amigos. Olhou para o delegado no olho. Doutor Mendes, o senhor me conhece há anos, sabe da minha índole, sabe da minha reputação. Vai acreditar nessa palhaçada? O delegado não respondeu na hora. Só olhou para Sônia. E a senhora? O que tem a dizer? Sônia respirou fundo. O corpo todo pedia para ela voar no pescoço dele, gritar, xingar. Mas não. Ela tinha algo melhor que grito. Delegado, posso mostrar as imagens de novo? Inteiras, sem corte. Ricardo riu com deboche. Vamos perder tempo com isso de novo? Tá com medo? Os olhos dele brilharam de raiva. Pode mostrar. Não devo nada. Bruno conectou o notebook de novo. As mãos voavam no teclado. Sônia pegou o controle. Apertou o play. O telão acendeu. Imagem do salão. Horário no canto, 21h17. Sônia apareceu limpando taça, recolhendo guardanapo. Passou pela mesa do Ricardo 3 vezes. Nunca parou. Nunca tocou em nada de valor. Olha o horário, 21h17. Eu passo. Não toco em nada. A imagem seguiu, 21h23, Sônia perto da mesa. Abaixou, pegou um guardanapo do chão, levantou, saiu. 21h23, pego o guardanapo, só isso, e saio. Ricardo bocejou forçado. Já vimos isso. Ainda não acabou. 21h25, 2 minutos depois. Felipe chegou, olhou para os lados, ninguém estava vendo. Pegou o relógio da mesa, enfiou no bolso do paletó. Saiu rápido. A plateia fez o que? 21h25. Felipe pega o relógio, enquanto eu tô longe, na cozinha. Felipe deu um passo à frente, suando bicas. Já expliquei. O Ricardo pediu para eu guardar. Pediu quando? Mostra aí. Sônia apontou para o telão. A imagem mostrava o Ricardo do outro lado do salão enorme, conversando com uma rodinha, rindo, bebendo uísque. 21h25. O senhor estava longe dele, como pediu. Por telepatia, Felipe abriu a boca. Fechou. Ele tinha pedido antes. Antes quando? Silêncio. Sônia adiantou o vídeo. 21h31. Felipe chegou perto do Ricardo. Discreto. Colou nele. Passou algo. Ricardo pegou. Guardou no bolso de dentro do paletó. 21h31. Ele te devolve o relógio. 6 minutos depois de pegar. Mais cochichos. Se ele tinha pedido para guardar, por que devolver tão rápido? Por que escondido? Felipe estava pingando suor. Eu estava cheio de gente. Não queria chamar atenção com um relógio caro. Sônia adiantou de novo. 21h40. Ricardo e Felipe num canto, conversando baixo. Ricardo fazia gesto,
Apontava para a mesa vazia. Felipe ria, dava tapinha nas costas dele. 21h40. 9 minutos depois, vocês de papo, rindo, combinando o golpe. Ela pausou o vídeo, olhou para a câmera, deu zoom na cara deles. Olha a cara dele. Tá feliz? Empolgado. Era verdade. Ricardo sorria de orelha a orelha. Não era sorriso de quem foi roubado. Era de quem estava aprontando. Se o relógio tinha sumido, por que o sorriso? Ricardo engoliu seco. Eu estava aliviado, porque o Felipe tinha achado. Achado onde? Ele não procurou em lugar nenhum. Ele pegou da mesa, guardou, devolveu para o senhor. Sônia foi para o final. 21h52. Ricardo colocou o relógio de volta na mesa com cuidado. Olhou em volta. Esperou até a Sônia aparecer com a bandeja. Aí gritou. Cadê meu relógio? O vídeo congelou. Ricardo de boca aberta, apontando o dedo. Sônia a 3 metros. Inocente. 21h52. Você bota o relógio de volta. Espera eu aparecer. E grita. Uma armadilha. Perfeita. O salão ficou num silêncio pesado. O delegado cruzou os braços de novo. A cara dele mudou. Ricardo, a coisa ficou feia pro teu lado. Ninguém se mexeu. Ninguém respirou. Todos os olhos grudados na tela, na prova concreta da maldade. Então uma voz cortou o silêncio. Meu Deus, ele armou mesmo. Era a mulher de vermelho, a mesma que tinha rido da Sônia. Um homem de terno cinza balançou a cabeça, decepcionado. Isso é baixo, muito baixo, Ricardo. Outro convidado guardou o celular. Olhou para o Ricardo com nojo. Você fez isso com uma trabalhadora inocente? Por quê? Os cochichos aumentaram, baixinho no começo, depois mais alto, indignados. Que tipo de pessoa faz isso? Acabou com a vida dela por nada, por diversão sádica. Renata deu 2 passos para trás, se afastando fisicamente do Ricardo. Seu Ricardo, eu não sabia. Jamais ia participar disso se soubesse. Felipe também recuou, tentando tirar o dele da reta. Ricardo, você disse que era só para assustar. Não falou que ia dar parte na polícia. Ricardo virou para ele, com ódio. Cala a boca, Felipe. Não, você me meteu nessa. Falou que era uma brincadeira. A perua de azul, que tinha falado da gentinha, chegou perto da Sônia. Eu sinto muito, julguei errado, foi maldade. Outros começaram a fazer o mesmo, pedindo desculpa, com vergonha. Um homem alto, grisalho, foi direto no delegado. Doutor, sou promotor de justiça. Isso é flagrante de denunciação caluniosa e dano moral. Sou testemunha. Outro se juntou. Sou advogado trabalhista. Cabe processo pesado. Ela ganha fácil. A maré virou, totalmente. Os amigos do Ricardo, que brindavam com ele minutos antes, agora se afastavam como se ele tivesse lepra. Alguns viravam as costas na cara dura. Uma empresária que chegou com ele falou alto. Faço negócio com você há 5 anos, Ricardo, mas depois dessa, nunca mais. Outro empresário rasgou o cartão dele e jogou no chão. Você é um lixo. As redes sociais já estavam bombando. 3 pessoas transmitiram ao vivo. Escândalo em festa de luxo. Empresário arma para prender faxineira. Em segundos viralizou. Ricardo olhou em volta perdido. Pela primeira vez, caiu a ficha da merda que ele fez. Não era só sobre a Sônia. Era sobre quem ele era. E agora a máscara tinha caído. Bruno chegou perto da Sônia, sussurrou. Você ganhou. Mas ela não sorriu. Só olhou, respirou. A justiça não era doce, era só necessária. Ricardo deu um passo à frente, tentou recuperar o controle no grito. Vocês não entendem, ela me desrespeitou. Semana passada, me respondeu mal quando mandei limpar o chão. Sônia franziu a testa. Eu pedi para o senhor não gritar comigo. Pedi educação. Isso é desrespeito. Empregado não pede nada. Empregado obedece e cala a boca. A frase caiu como uma bomba. O delegado foi para cima. Então você admite, fez por vingança, punição. Ricardo percebeu que falou demais. Não foi isso. Foi exatamente isso.
Felipe tentou salvar a própria pele. Delegado, fui manipulado. Não sabia que ia dar nisso. Ele disse que era só um susto para ela aprender o lugar dela. Ricardo surtou. Cala a boca, Felipe. Você estava junto nessa. Tava porque você mandou. Diz que ela te xingou que merecia. Mentira, verdade. Os dois berrando, se entregando, igual o rato encurralado. O delegado apitou para pararem. Chega! Os dois para a delegacia. Agora! Fez sinal para Vanessa e outro policial. Na viatura, separados. Ricardo tentou a última cartada. Doutor, vamos conversar. Eu pago uma indenização para ela. Bem gorda. E a gente esquece isso. Esquece? Você acabou de confessar o crime. Eu não confessei nada. Tem 100 testemunhas e 3 lives no Instagram rodando agora. A cara do Ricardo ficou cinza. Instagram. Uma menina de preto levantou o celular. 20.000 visualizações. E subindo. Ricardo quase caiu. Felipe teve que segurar na parede. Minha carreira, meu nome, já era. Pros dois. O delegado pegou o Ricardo pelo braço. Vamos. E arruma um advogado bom. Ricardo tentou puxar o braço. Isso não vai ficar assim. Eu tenho direitos. Eu sou... Você tem o direito de ficar calado. Vanessa abriu a porta. Ricardo foi empurrado para fora. Felipe atrás, de cabeça baixa, 100 pessoas olhando, celular gravando, flash estourando. A mesma plateia que riu da Sônia. Agora aplaudia a queda do Playboy. Não era aplauso de festa, era de justiça. Quando a porta fechou, o silêncio voltou. Sônia ficou parada, no meio do salão, onde foi humilhada, acusada, destruída, e agora, onde venceu. Bruno tocou no ombro dela. Tudo bem? Ela demorou para responder. Respirou fundo. Olhou para ele. Top leve. Não era alegria. Era o peso saindo das costas. A honra voltando. Renata chegou perto, mãos tremendo, olho cheio d'água. Sônia, me perdoa. Devia ter te defendido. Fui fraca. Devia mesmo. Renata baixou a cabeça. Se quiser voltar, com aumento, carteira assinada. Sônia balançou a cabeça devagar. Não, nunca mais piso nesse lugar. Pegou a bolsa, a mesma que foi revirada no chão. Olhou em volta. Pro lustre de cristal, pro luxo falso. Mas obrigada por ter deixado a gente mostrar a verdade. E saiu pela porta da frente, de cabeça erguida, sem olhar para trás. Sônia parou na calçada. O ar da noite nunca foi tão bom. Encostou num carro estacionado, fechou o olho, desabou. A tensão, o medo, a raiva, saiu tudo. Bruno saiu logo atrás. Sônia, espera. Ela virou. Obrigada. Por tudo. Sem você, eu estava ferrada. Você que foi guerreira, eu só acendi a luz. Vanessa chegou também. Estendeu a mão. Tu é forte, mulher, mas que muito marmanjo aí. Sônia apertou a mão dela. A gente faz o que tem que fazer, quando não tem escolha. Um grupo de convidados saiu. Alguns chegaram perto, sem graça. A mulher de vermelho foi a primeira. Queria pedir desculpa. De verdade. Fui ridícula, te julguei errado. Sônia assentiu. Não era perdão instantâneo, mas era reconhecimento. Um empresário estendeu um cartão. Se precisar de trampo, me liga. Preciso de gente honesta e corajosa. Mas 3 fizeram o mesmo. Ofertas, respeito, coisas que ela nunca teve ali. Sônia guardou os cartões. Agradeceu. Chamou um Uber. Antes de entrar, ligou para Júlia. Mãe, tá tudo bem? Tá tarde. A voz da filha, preocupada. Tô bem, filha. Tô indo para casa. Aconteceu algo? Sônia respirou fundo, olhando para a cidade. Aconteceu, mas já resolvi. Te conto em casa. Tá bom, te amo. Também te amo. Desligou. Olhou para o prédio uma última vez, luz acesa, mas sem brilho, vazio. Entrou no carro e foi embora. 15 dias depois, Ricardo estava no escritório, sozinho,
Os prêmios na parede pareciam rir da cara dele. O telefone tocou. 10ª vez. Não atendeu. 3 contratos cancelados. Sócios saindo fora. Clientes sumindo. O vídeo rodou o mundo. 2 milhões de views. Comentários acabando com ele. A cara da elite podre. Que pague caro. O mundo dá voltas. Felipe estava pior. Demitido. Mulher pediu divórcio. Virou meme na internet. Os dois viraram exemplo do que não ser. E a Sônia estava numa padaria chique na Paulista, não servindo café, tomando. Na frente dela, um contrato. Chefe de equipe de limpeza, salário o triplo, convênio médico, vale alimentação, respeito. A dona da empresa sorriu. Vi o vídeo, vi sua postura. É gente assim que eu quero liderando meu time. Sônia segurou a caneta. 2 semanas atrás, estava sendo chamada de ladra. Agora sendo disputada. Quando começo? Segunda. Se aceitar. Sônia assinou, sem tremer. Aceito. Saiu da padaria com o contrato na mão. Júlia esperando na porta. E aí, mãe? Deu bom? Deu bom. Júlia pulou no pescoço dela. Sabia que ia dar certo. Sônia beijou a testa da filha. Deu certo porque a gente não baixou a cabeça. Nunca. Foram pro metrô, sol batendo no rosto. A vida não estava ganha. Ainda tinha boleto, ainda tinha luta, mas tinha dignidade, tinha justiça. E isso dinheiro nenhum compra. No mercado, semana seguinte, Sônia escolhia fruta. Viu uma cena, um segurança enquadrando uma menina. A menina chorando, negando. O coração da Sônia apertou. Chegou junto. Licença, qual o problema? O segurança virou, bravo. Não é da sua conta. Virou da minha conta, sim. O que ela roubou? Um chocolate. Estava mocando na bolsa. A menina negou com a cabeça desesperada. Não peguei nada, só estava olhando o preço. Sônia encarou o segurança. Tem prova? Câmera? Viu mesmo? Eu vi. Viu ou acha que viu? Ele gaguejou. Ela estava suspeita. Suspeita não é prova. Sônia virou para a menina. Abre a bolsa, filha. A menina abriu. Sônia olhou. Nada. Só caderno. Virou para o segurança. E aí? Ele ficou vermelho. Eu achei que... Achar não é certeza. Próxima vez tenha certeza antes de acusar alguém. A menina secou o rosto. Olhou para Sônia com gratidão. Obrigada, tia. De nada, e nunca abaixa a cabeça para ninguém. Ouviu? A menina assentiu e saiu correndo. Sônia voltou para as compras. Sentiu algo diferente. Não era a raiva do passado, era a força do presente. Ela tinha quebrado e se consertado sozinha, mais forte, mais esperta. Eu vi essa história e arrepiei, porque vi mais que justiça, vi resistência. A Sônia podia ter sumido, podia ter aceitado a humilhação e levado essa dor para casa, mas escolheu lutar, provar. Escolheu não deixar um homem pequeno definir quem ela era. Isso me faz acreditar que dignidade ninguém te dá. Dignidade é sua, ninguém tira, a não ser que você deixe. Se essa história mexeu com você, se sentiu a raiva e o alívio da virada, deixa o like. Isso mostra que a gente está no caminho certo, que essas histórias importam para você. E me conta aí nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sério, leio tudo e respondo sempre que dá. Quero saber onde nossa voz está chegando. Se você acredita nessas histórias, se quer ver mais gente comum virando o jogo, se inscreve no canal. A gente está só começando e cada inscrição é combustível para continuar. Conto com você e não sai daí não. Escolhe uma das 2 histórias que estão na tela agora. Tenho certeza que você vai gostar. Te vejo no próximo vídeo.